Todos conhecem a história de Moisés, o libertador de Israel. Mas, e a jovem corajosa que o salvou das águas do Nilo? E se eu te dissesse que ela não foi apenas uma irmã protetora, mas uma profetisa poderosa, uma líder de louvor e uma das colunas que sustentaram uma nação inteira no deserto? Nos próximos minutos, vamos revelar a história completa de Miriam, da sua inteligência e bravura na beira do rio, ao seu momento de glória no Mar Vermelho e até mesmo ao seu erro doloroso que nos ensina sobre humildade e graça. Fique até o final para descobrir o verdadeiro impacto desta mulher extraordinária, cujo legado é muitas vezes esquecido, mas é fundamental para a história da fé. Há muito tempo, quando reinos poderosos surgiam e desapareciam, e o futuro das nações dependia tanto da vontade de Deus quanto da coragem das pessoas, havia uma terra chamada Egito. Era um lugar repleto de mistério e sofrimento. O Egito era conhecido por suas grandes pirâmides, por governantes que se viam como deuses e pelo rio Nilo, que dava vida à terra, mas também trazia tristeza para muitos. Neste lugar, sob o sol escaldante e em cidades construídas por escravos, o povo hebreu trabalhava arduamente e clamava por socorro, mas seus gritos pareciam se dissipar no ar. No meio desta vida dura, onde a esperança mal sobrevivia, nasceu uma menina chamada Miriam. Ela não nasceu em meio a riquezas ou na realeza. Seu lar era simples, pertencente a Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. Eles vinham de uma família com raízes fortes nas promessas de Deus. Miriam cresceu cercada pelo medo, por olhares cuidadosos, trabalho forçado e uma fé robusta que ansiava pela liberdade que Deus havia prometido. Mesmo sendo uma garotinha, Miriam se destacava. Ela parecia mais velha que sua idade, com uma força silenciosa e um profundo senso de compreensão. Enquanto outras crianças poderiam se sentir esmagadas por sua situação, Miriam percebia coisas que os outros não viam. Ela conseguia ver o medo e a esperança nos olhos de seu povo. Ela sentia a tristeza em suas vidas, mas também percebia a esperança silenciosa em sua fé. Seu coração estava sendo lentamente moldado para um papel especial, um que ela ainda não entendia. Um papel que a conectaria à liberdade de seu povo. Em Gósen, onde os hebreus viviam, as coisas continuavam a piorar. Um novo rei chegou ao poder, um que não se lembrava de José. E ele ficou com medo, pois o povo hebreu estava crescendo em número. Esse medo se transformou em crueldade. O rei deu uma ordem terrível. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Esta ordem visava destruir o futuro e as famílias deles e esmagar seu espírito. Trouxe um medo profundo a cada lar hebreu. Durante este tempo de pavor, nasceu o irmãozinho de Miriam. Ele era uma criança linda, mas seu nascimento era um segredo perigoso. Sua mãe, Joquebede, estava dividida entre o amor por seu filho e o medo do decreto do rei. Ela não conseguia entregá-lo. Por 3 meses, eles mantiveram o bebê escondido, fazendo o possível para abafar seus choros. Mas sabiam que o risco aumentava a cada dia. Um plano desesperado foi traçado, impulsionado por uma fé profunda e pelo amor. Joquebede fez um pequeno cesto de juncos, selando-o com piche e betume para que pudesse flutuar. Ela colocou seu bebê nele e gentilmente pôs o cesto no rio Nilo, entre os juncos. Foi mais do que um simples plano. Foi a oração de uma mãe, um ato de entrega e confiança em Deus. Miriam, ainda uma criança, recebeu a importante tarefa de vigiar o bebê. E Miriam não observou de qualquer maneira. Ela permaneceu como uma guarda silenciosa, escondida entre a vegetação alta, sem nunca tirar os olhos do cesto. O sol estava quente, o rio corria calmamente, mas dentro do coração de Miriam havia uma tempestade de sentimentos.
Ela devia estar com medo de que alguém os encontrasse. Provavelmente sussurrava orações, pedindo a Deus que protegesse seu irmão. Embora ainda fosse uma criança, ela assumiu uma responsabilidade imensa. Naquele momento, ela não era apenas a irmã dele, era sua protetora, desempenhando um papel pequeno, mas poderoso, em algo muito maior que ela mesma. Então, o momento chegou. A filha do faraó chegou ao rio com suas servas para se banhar. Ela viu o cesto flutuando na água e mandou alguém pegá-lo. Quando o abriu e viu o bebê chorando, seu coração se compadeceu. "Este deve ser um dos bebês hebreus", disse ela, olhando para ele com curiosidade e compaixão. Nesse instante, Miriam encontrou sua coragem. Ela saiu de seu esconderijo e falou com confiança. Sua voz não tremeu ao oferecer uma ideia inteligente. "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" Foi uma atitude astuta e ousada, especialmente para alguém tão jovem. A princesa concordou, movida pela ideia de Miriam ou por algo maior que a guiava. Miriam correu para casa o mais rápido que pôde, não apenas por ser uma criança, mas porque sabia que aquele era um momento decisivo. Ela trouxe de volta sua mãe, Joquebede, que agora tinha permissão para cuidar de seu próprio filho. O bebê foi chamado de Moisés, que significa tirado das águas, porque ele foi retirado da água. Graças à coragem e sabedoria de Miriam, seu irmão não só foi salvo, mas permaneceu conectado ao seu povo, mesmo crescendo no palácio do faraó. O papel de Miriam em salvar seu irmão não foi apenas uma pequena parte da história. Foi o início do que se tornaria um padrão em sua vida. Fé forte, escolhas corajosas e influência real. Ela não era apenas uma menina observando de longe. Ela era parte do plano de Deus, mostrando como alguém com um coração disposto pode ajudar a mudar a história. A força e a liderança que ela demonstrou à beira do rio continuariam a crescer e a moldar seu papel no futuro, especialmente durante o tempo no deserto. Com o passar do tempo, Moisés cresceu no palácio, cercado de riquezas. Mas ele ainda se apegava à fé de seu povo. Depois de cometer um erro que o forçou a fugir, ele acabou em Midian. Lá, Deus falou com ele através de uma sarça ardente e lhe deu uma missão incrível: volte ao Egito e liberte os hebreus. Durante os anos em que Moisés esteve fora, Miriam também cresceu e mudou. Ela não era mais a garotinha à beira do Nilo. Agora, era uma mulher cuja fé se aprofundou enquanto esperava pelo resgate de Deus. Ela provavelmente se tornou uma voz firme em sua comunidade, alguém a quem as pessoas procuravam por encorajamento e sabedoria. Quando Moisés voltou ao Egito com Arão, falando com a autoridade de Deus, Miriam foi provavelmente uma das primeiras a reconhecer que algo sagrado estava acontecendo. Enquanto Deus enviava praga após praga para desafiar os deuses e governantes do Egito, Miriam deve ter observado com reverência. Então veio o momento final. Durante a Páscoa, os israelitas passaram o sangue de cordeiro em suas portas. O anjo da morte passou por cima de suas casas e o faraó finalmente cedeu, permitindo que partissem. Foi uma fuga caótica, mas cheia de esperança. Miriam não estava apenas no meio da multidão. Ela era uma líder. Tornou-se uma forte presença orientadora para as mulheres de Israel, enquanto todas saíam da escravidão juntas. A fuga do Egito os levou à beira do Mar Vermelho. A água se estendia à sua frente, e atrás deles, o exército do faraó vinha em perseguição. Parecia o fim. O povo entrou em pânico, mas Moisés permaneceu firme, lembrando-lhes que Deus estava com eles. Então, um milagre espantoso aconteceu. As águas do mar se dividiram, criando enormes muralhas de água e um caminho seco bem no meio. Os israelitas atravessaram em segurança pelo leito do mar. Quando todos chegaram ao outro lado, os soldados egípcios avançaram atrás deles, mas as águas se fecharam, engolindo o exército.
O mar, que antes era uma ameaça, agora havia salvado o povo de Deus. Naquele momento poderoso de resgate, Miriam deu um passo à frente. É aqui que ela assume plenamente seu papel como profetisa e líder de adoração. A Bíblia diz: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Não foi apenas uma celebração feliz. Foi um momento de verdadeira liderança espiritual. Miriam, cheia de alegria e fé, liderou um cântico de louvor. Sua voz era forte e segura enquanto cantava: cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Este cântico era uma resposta profunda ao que Deus havia feito, ajudando o povo a selar aquela memória para sempre. As mulheres se juntaram a ela, batendo seus tambores, dançando livremente. O título Profetisa, dado a Miriam, era importante. Mostrava que ela era alguém que falava por Deus e tinha discernimento espiritual. Sua canção no Mar Vermelho se tornou uma poderosa mensagem sobre a força, a justiça e o amor de Deus, que seria lembrada por gerações. Ela passou de uma observadora silenciosa na beira do rio para uma líder que louvava a Deus diante da nação. Mas depois da celebração, o povo enfrentou a dura realidade da vida no deserto. A jornada para a Terra Prometida foi longa e difícil, cheia de calor, fome e medo. Miriam, junto com Moisés e Arão, era uma das principais líderes da nação durante este tempo. Sua voz, que antes cantou em vitória, agora tinha que falar palavras de conforto e esperança. Contudo, até grandes líderes podem cometer erros. A Bíblia nos conta que Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés. Eles reclamaram da mulher com quem Moisés havia se casado, uma cuxita, e também questionaram o papel dele. O Senhor falou apenas por meio de Moisés? Zrenia perguntaram. Ele não falou também através de nós? Suas palavras revelavam sentimentos mais profundos, talvez ciúmes ou orgulho por se sentirem deixados de lado. Deus ouviu o que disseram e não se agradou. Isso não era um simples desentendimento familiar. Eles estavam questionando a pessoa que Deus havia escolhido para liderar. Então, Deus os convocou ao tabernáculo e, em uma coluna de nuvem, falou diretamente com eles. A mensagem de Deus foi firme e clara, afirmando que Moisés tinha um relacionamento especial com ele. Com ele falo face a face, disse Deus. Então, por que não temeram falar contra ele? Logo depois que Deus terminou de falar, algo chocante aconteceu. Quando a nuvem se ergueu, a pele de Miriam ficou branca com lepra, uma doença grave que tornava a pessoa impura. Para Miriam, uma líder espiritual, isso foi profundamente doloroso e vergonhoso. Arão, horrorizado, imediatamente implorou a Moisés por misericórdia. E Moisés, sempre disposto a interceder pelos outros, orou a Deus dizendo: ó Deus, por favor, cura-a agora. Deus respondeu, mas não curou Miriam imediatamente. Em vez disso, ela teve que deixar o acampamento por 7 dias. Surpreendentemente, toda a nação esperou por ela. Eles não seguiram viagem até que ela retornasse, mostrando o quão importante Miriam era para todos. Foi um tempo de disciplina e mudança. Ela voltou com mais humildade, talvez com um senso mais profundo do que realmente significava servir a Deus e aos outros. A jornada no deserto continuou. Miriam permaneceu com seu povo, caminhando pela terra seca, enfrentando as mesmas lutas e compartilhando suas esperanças. Embora a Bíblia não nos conte muito sobre seus últimos anos, ela continuou sendo uma figura importante. Ela morreu antes que o povo cruzasse para a terra prometida. A Bíblia diz simplesmente: os israelitas chegaram ao deserto de Zim, e Miriam morreu e foi sepultada ali. Foi o fim silencioso de uma vida poderosa. O povo lamentou por ela, pois havia sido uma presença constante, uma mãe espiritual e um elo com o passado deles.
Curiosamente, logo após sua morte, a Bíblia diz que não havia água para o povo. A tradição judaica acreditava que um poço especial havia seguido os israelitas pelo deserto por causa de Miriam e secou quando ela morreu. Seja literal ou simbólico, isso mostra que Miriam desempenhou um papel nutritivo e vital. Sua presença era como água em um lugar seco, algo de que o povo só sentiu falta de verdade quando se foi. Mas sua história não terminou em seu túmulo. Miriam sobreviveu nos corações e memórias de seu povo. Ela é lembrada como a menina corajosa que ajudou a salvar seu irmão, honrada como a profetisa que liderou as mulheres em cânticos após cruzar o Mar Vermelho, e também lembrada por seu erro e pela graça que recebeu depois. A história de Miriam mostra a importância das mulheres no plano de Deus. Ela não era apenas a irmã de Moisés ou Arão, ela era uma líder por direito próprio. Sua vida, uma mistura de força e luta, foi como um espelho do povo que ela liderou. Ela foi uma mulher de Deus, uma pioneira na fé, e seu impacto ainda inspira. A jornada de Miriam nos mostra que a coragem de uma única pessoa pode mudar o curso da história e que a verdadeira liderança pode surgir das formas mais inesperadas. Sua vida é um testemunho de fé, ousadia e da beleza da redenção. Se a história desta mulher de fé, coragem e graça tocou seu coração, ajude-nos a levar mais narrativas como esta a outras pessoas. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E agora, queremos ouvir você. Comente abaixo. Que lição da vida de Miriam mais falou com você? Sua interação é o que move e fortalece nossa comunidade. Obrigado por assistir e até a próxima.